Fala pessoal, e aí, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês sobre uma palavra muito importante que vai edificar muito a sua vida. Eu vou falar sobre o dízimo. Mais do que dar dinheiro na igreja, ou seja, na instituição a qual você pertence, com certeza a maioria das pessoas pertence a uma Assembleia de Deus, a uma igreja batista, a uma igreja presbiteriana, comunidades, enfim. Mais do que dar o seu dízimo lá, porque você acredita naquele trabalho, você acredita na bondade do pastor da igreja, você acredita que há uma boa obra sendo feita, a palavra de Deus está sendo pregada, o pastor, você acredita que ele seja um homem bom, um homem de Deus, enfim, não somente o pastor do local, mas todo o corpo de obreiros. Você acredita que tem pessoas até sendo evangelizadas, edificadas. Mais do que isso, você tem que entender, e eu entendi isso, mais do que você dar dinheiro como primícias, é você ser primícias. Porque eu entendo que talvez não adianta muito você dar dinheiro lá na sua igreja e você não é primícias para Deus, você não é o dízimo para Deus. Porque quando Jacó promete dar o dízimo para Deus, ele promete em forma de... como é que eu posso explicar? Porque quando Jacó promete dar o dízimo, você não vê nenhuma referência em que Jacó entregou o dízimo. Pelo contrário, ali é um aspecto profético. Ali é uma profecia, um aspecto profético, porque Jacó é Israel. E lá em Hebreus diz, eu não me lembro o capítulo, acho que capítulo 11, diz que nenhum deles recebeu a promessa da herança que Deus fez para Abraão, Isaac e Jacó. Nenhum deles recebeu a promessa. E sim, eles confiaram que receberiam a promessa e foram peregrinos aqui na terra. Porque acreditam que vão receber a promessa na ressurreição, na volta de Jesus Cristo. Porque o dízimo é a primeira parte, as primícias da terra. E será entregue. Porque na volta de Jesus Cristo vem colher a melhor parte da terra, da colheita da terra. A melhor parte da terra, ou seja, quando eles plantavam o trigo, o grão do trigo, se colhia o trigo para fazer o pão. E na festa, quando tinha a festa das primícias, quando era colhido o trigo e era comemorado a festa dos pães, na festa dos Pentecostes, ou seja, depois da festa das primícias, 49 dias depois, no dia 50, era comemorada a festa dos pães, pães com fermento. Então, o pão representa o corpo da igreja, representa o corpo de Cristo, representa a igreja do Senhor. E o pão é o trigo, é a parte colhida, a melhor parte, as primícias. Então nós somos as primícias para Deus, que Deus colherá. Daí Israel, que não é a terra de Israel, não é a nação de Israel, e sim o Israel espiritual de Deus. Quando eu falo Israel espiritual de Deus, a igreja do Senhor. Tanto os judeus como os gentios, judeus e gentios unidos em um só corpo. Os judeus que reconheceram Cristo como Messias, como seu único Salvador. E os gentios que se uniram aos judeus, se tornando um só corpo, com Cristo cabeça. Interessante que isso fala lá em Oséias. Estou com a Bíblia aqui. Em Oséias capítulo 1, fala lá. Capítulo 1, versículo 11, diz assim: e os filhos de Judá, quem é Judá? Judá são os judeus. Judeus vêm de Judá, da casa de Judá, 2 tribos. E os filhos de Judá e os filhos de Israel são as 10 tribos que se espalharam pelas nações que Deus não considerou mais. Ali fala os efraimitas. Efraim significa semente, significa povos, né? Israel, e os filhos de Judá e os filhos de Israel, ou seja, no Novo Testamento, Deus é uma forma de Deus trazer os gentios para as 12 tribos de Israel, é pela casa de Efraim, ou seja, a casa de Israel. As 10 tribos se congregarão. Veja que ele fala, a casa de Judá, os judeus, e a casa de Israel, o gentio. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, o apóstolo Pedro. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão. Se tornarão um só corpo, né? E constituirão sobre si uma única cabeça. Quem é a única cabeça? É Cristo Jesus. Jesus é a única cabeça. E subirão da terra. Na verdade, no original aqui, brotarão da terra. Tá vendo? Como é que brotar da terra? O grão caindo no trigo, Jesus Cristo morrendo
e dando muito fruto, que é a igreja. Frutificando, porque ele fala, se o trigo não der fruto, se não morrer, não der, se caindo na terra, não morrer, não, fica por si só, não dá fruto, mas se cair na terra e morrer, ou seja, Jesus Cristo veio para morrer e dar muito fruto. Quem é o fruto? A igreja. Morrendo, dará muito fruto. Então, subirão da terra, ou seja, é a parte da colheita, é a ressurreição, porque Cristo é as primícias do que dorme. Primeiro o seu corpo, primeiro ele com cabeça e depois o seu corpo. Subirão da terra, ou seja, o arrebatamento da igreja. É a colheita, subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Jezreel significa Deus semeia, ou seja, Deus colhe. A volta de Jesus Cristo é Deus colhendo a melhor parte. É a parte principal, a parte sem doença, é a parte sem mácula. É o cordeiro a qual Israel oferecia para a Páscoa sem defeito. Isso simboliza Cristo como cordeiro, mas também simboliza a igreja, o seu corpo, que é sem defeito, é irrepreensível. E isso também está lá em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Olha que interessante, um versículo precioso, um capítulo precioso. Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 15, diz assim: o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada, ou seja, colhida. Isso dá referência ao corpo, à igreja do Senhor. Então, quando a gente é primícias, nós somos como se fosse os 144 mil. Os 144 mil é a igreja do Senhor. Por que eu digo isso? Porque os 144 mil, toda a característica que Deus dá para o corpo de Cristo está nos 144 mil. Eu posso até de repente fazer um outro vídeo falando sobre os 144 mil, mas olha só os 144 mil. Apocalipse 114 diz assim: e olhei, eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. Isso aqui é Cristo vindo no monte Sião, ele com a igreja, e com ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o nome dele e do seu pai, e seu selo, né, na testa. E houve uma voz do céu, com uma voz de muitas águas e com uma voz de grande trovão, e uma voz de arpista que tocavam com a sua harpa e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais, dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Nós fomos comprados da terra. A igreja foi comprada com preço de sangue. Nós fomos comprados da terra. Está lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Apocalipse 5, 9 diz assim: e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Tá vendo? Compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e nação. Então, isso cai por terra dizendo que os 144 mil é só judeu. É a igreja do Senhor, tanto judeu como gentil. E para o nosso Deus o fizesse reis e sacerdotes. Interessante, né? Versículo 4 de Apocalipse 14. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens, ou seja, heresias, que não se contaminou com o mundo, com essa grande Babilônia, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Quem que segue o Cordeiro, gente? Não é a igreja do Senhor? A igreja do Senhor é o único que segue o Cordeiro, tanto judeu como gentio. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias. Olha o dízimo aí, a qual Jacó, Israel, dará na vinda de Cristo. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, mais do que tudo, as primícias somos nós. O dízimo somos nós. E eu quero terminar lá em Abacuque não, Malaquias, onde diz realmente, fala do dízimo. Que fala do dízimo. Você vai ver uma promessa lá que é impossível se cumprir nesse tempo. É impossível se cumprir nesse tempo. Está lá em Malaquias 3:10. Trazeis todos os dízimos à casa do
tesouro para que haja mantimento na minha casa. O que é mantimento na casa do Senhor? Porque a igreja é a casa do Senhor. A porta dos céus está lá na profecia, no aspecto profético de Jacó, em Gênesis capítulo 28, quando ele teve aquele sonho da escada, qual a escada é Jesus Cristo? Porque em João fala, na verdade, os anjos subirão e descerão sobre o Filho do Homem. É a escada. A escada é o que dá acesso aos céus. Cristo é a escada que dá acesso aos céus. E trazer todos os dízimos à casa do tesouro significa a porta dos céus é Cristo e a casa de Deus somos nós. Nós somos a casa de Deus. Porque nenhum templo é a casa de Deus, não é feito por homens. E se somos nós a casa de Deus, a igreja do Senhor. Nós somos o mantimento para a humanidade, nós somos o mantimento uns para com os outros, nós somos reis e sacerdotes, trazei todos os dias a casa do tesouro, trazei pessoas para a casa de Deus, trazei pessoas para ser como primícias para a casa de Deus. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Trazei bênçãos espirituais, sim, bênçãos financeiras também. Bênçãos tal, bênção de ter a vida em abundância, bênçãos de tudo. E por causa de vós repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E vinde e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vinde no campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Isso também tem um aspecto espiritual e também, claro, o aspecto físico, também de alimentação, que Deus também é lógico. Mas as bênçãos espirituais é muito maior do que dinheiro, do que comida. O reino de Deus não é comida nem bebida. E todas as nações, olha só, versículo 12, isso aqui que é a promessa que não é possível se cumprir hoje, mas sim no milênio de Cristo, sim, quando Cristo começar a reinar. Versículo 12, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, é possível, você vai dar o dízimo na igreja em dinheiro, e todas as nações virão nos chamando de bem-aventuradas? Não, gente, isso aqui é uma promessa para o reinado de Cristo, onde Cristo vai reinar as nações junto com a igreja. A igreja será rei e sacerdote sobre a terra. Perceba que nós seremos cidadãos dos céus, iremos para os céus, mas nós vamos reinar a terra com Cristo. Cristo estabelecerá o seu trono na terra, a partir de Jerusalém, e nós como igrejas reinaremos com Cristo no milênio, 1000 anos do reinado de Cristo, e muitos povos entrarão no reino de Cristo, sem ser rei e sacerdote. E nós, como igreja, como primícias para Deus, como noiva de Cristo, reinaremos as pessoas, os povos que vai ter morte, vai ter casamento, pessoas vão ter filhos, e muitas nações vão nos chamar de nação bem-aventurada. Isso só poderá ser cumprida no milênio. Então, irmãos, eu quero deixar aqui para vocês que, mais do que você, porque a oferta que Deus ele trata mais no Novo Testamento, Deus trata mais da oferta como ajuda da obra de Deus do que o próprio dízimo. A oferta é muito maior do que o dízimo. Você pode ofertar para abençoar pessoas, abençoar vidas que estejam em necessidade. Mas é muito maior do que o dízimo. É você dar de coração, é o melhor que você pode. A oferta, sim, abençoa a obra de Deus. Você tem que ser uma oferta e além de você pode abençoar com oferta. Você tem um valor. Não dê com pesar do coração. Porque eu tenho que... Não. Você pode dar de acordo com aquilo que você dispôs a ajudar. Isso é muito maior do que um dízimo. Então, irmão, mais do que dinheiro, você tem que ser um dízimo como primícias para Deus. Porque Deus ele vai vir colher a melhor parte da terra, que somos nós. Deus abençoe.